começando aí mais uma videoaula. Quero mostrar para vocês nessa videoaula 3 formatos de frisador no formato margarida e as diversas formas de flores que dá para se fazer usando ele. Por exemplo, essa flor aqui, que é um crisântemo, eu fiz ela usando a forma extra grande. Ela tem um formato aí de 16 centímetros de diâmetro. Dando sequência, eu tenho a margarida média, que é essa aqui. Com ela eu fiz esse tamanho aqui, que é um tamanho médio. E também a pequena, que é essa aqui. Com ela eu fiz essa florzinha. Então assim, na videoaula de hoje eu vou estar usando esses 3 formatos e vou estar mostrando de diversas formas que dá para se fazer flores usando essas mesmas peças. Para todos os tamanhos, dá para se fazer margarida, girassol, crisântemo e o crisântemo aquático. Só vai mudar a tonalidade da cor do EVA e a forma de colar. Então, algumas peças a gente vai virar ao contrário, outras não. Então, é bem fácil de fazer várias flores usando o mesmo frisador. Então, vamos acompanhar o passo a passo de como é feito isso. Bom, pessoal, o modo de frisar é igual para todos eles. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou colocar uma folha de papel. Embaixo, eu vou colocar o EVA. E vou passar o ferro por cima para aquecer o EVA. É importante que deixe o EVA bem quente e bem molinho para poder frisar. Porque muitas das vezes as pessoas não aquecem bem o EVA e depois põem a culpa no frisador. Ah, o modelador não presta. E quando na verdade o problema às vezes não é o modelador e sim o EVA. Eu, como trabalho dando aula, eu vejo muito isso. Em 90% dos casos que eu vejo, a culpa é do EVA e não do modelador. Então, aqueceu bem o EVA. Posiciona ele no modelador. E prensa. Feito isso, ele vai ficar assim. Então, a forma de modelar, ela é igual para todas as formas que a gente trabalha em relação a esses moldes. O mesmo eu vou fazer com o tamanho médio. Olha, tem um EVA um pouquinho maior do que a forminha. Já me perguntaram, ah, mas não é melhor fazer com molde e tal? Não, o molde é isso aqui, é ele ser um pouquinho maior do que é a forma. Então, a gente vai trabalhar com ele inteiro e só depois dele modelado é que a gente vai recortar. Isso reduz bastante o tempo de trabalho, porque você não precisa ficar fazendo molde, ficar riscando, aquela coisa toda. Então, aqui você já faz um trabalho só, você frisa e só depois dele frisado é que você vai recortar. Ele já vai te dar a linha de corte de onde você vai recortar. Ó, feito isso, outra coisa muito importante também, gente, tem que ser rápida nesse tirar do ferro e colocar no modelador, porque o EVA ele esfria muito rápido. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Com o pequenininho a gente vai fazer do mesmo jeito. Os modeladores, eles têm esses pontos de acesso. Então, esses pontos, eles têm que ser encaixados certinho. Não adianta eu colocar ele aqui, ó, que ele não vai, tá vendo? Ele não vai encaixar bem. Aí, às vezes, a pessoa coloca, ah, mas não encaixou, não deu certo, não frisou bem. Cada modelador tem uma posição correta de ser usado. Então, tem que prestar também bastante atenção nesses pontos. Aqueceu bem. Pressiona. E aqui já temos a nossa peça já modelada. Feito isso, gente, agora a gente vai trabalhar com corte. Eu vou mostrar para vocês aqui as flores.
e o diferente corte em cada uma delas. Nesse caso aqui da rosinha pequena, eu cortei ela aqui dentro, seguindo o risco certinho do modelador. Então ela vai ficar assim. Nesse caso aqui da margarida, do crisântemo maior, tá vendo? Eu cortei ele aqui por trás. E eu cortei ele por cima dessa volta que tem aqui. Cortei redondinho. Então ele ficou desse jeito. No caso da grande aqui, do crisântemo extra grande, o que eu fiz? Eu cortei ele por trás, só que aqui eu deixei uma ponta, tá vendo? Se você for olhar o modelador, ele tá recortado aqui atrás, só que eu deixei uma ponta. E depois dele modelado, eu reaqueci algumas pontas e remodelei ela na mão, virando ela para baixo. Então, as diferentes formas de você cortar e de você montar é que vai dar diferentes formatos de flores. Então, você pode brincar com o modelador, com o mesmo modelo você fazer vários modelos diferentes. Então, vamos para o corte de bico. Corte de bico, ele é bem fácil de fazer, olha. Você vem, ele te dá a posição de onde cortar. Só que aqui você segue reto com a tesoura. E pra voltar, você faz esse biquinho aqui, ó. Ó, você tá seguindo a linha de corte, mas você tá fazendo também um bico em relação à folha, a flor. Então, esse biquinho aqui é o que vai dar um aspecto diferente pra fazer o meu crisântemo. Ah, mas e pra fazer margarida, girassol, como é que é feito? Gente, no caso da margarida, eu vou usar 2 camadas, e isso serve para qualquer tamanho, tá? Tanto pequeno quanto médio. Ou o extra grande, que é esse que a gente está trabalhando. Na margarida, eu vou usar 2 camadas, vou intercalar as folhas e vou fazer um miolo amarelo. Para fazer o girassol, eu vou inverter as cores. Eu vou usar o EVA amarelo e vou fazer o miolo marrom. Esse miolo eu posso fazer tanto com o EVA quanto com a linha de lã em forma de pompom. Aí cada um vai escolher a forma mais prática de fazer. Cada um faz do jeito que achar melhor. Eu, em particular, gosto de usar a linha de lã. Eu acho que fica até mais natural. E isso você pode fazer para os 3 tamanhos. Na verdade é 4, né? Porque tem um outro modeladorzinho pequeno, que eu não mostrei ele nesse vídeo. Mas abaixo desse pequeno aqui, ó, ainda a gente tem um outro menorzinho. Então, dentro da coleção de margarida, são 4 tamanhos. Extra grande, grande, o médio e o pequeno. O colorir as flores, se é para colorir, nesse caso, como a gente já recorta ele depois dele modelado, então a gente aconselha que se faça a coloração com anilina, porque você vai colorir depois das flores montadas. Como é um artesanato que é diferente das frisadoras de alumínio, porque os de alumínio, você pinta primeiro, faz os moldes, pinta para depois você modelar. Aqui a gente é o contrário, a gente começa já modelando para depois pintar. Então, não tem como você pintar ele com a tinta de tecido ou com a tinta PVA já modelado, não vai ficar bacana. Então, por isso que nesse caso aqui, para esse tipo de modelador, é indicado a pintura com a álcool e anilina, porque você vai pintar já depois que ele estiver modelado. Então, vou só acabar de cortar essa daqui e a gente já vai começar agora a fazer a montagem das flores. Com tamanhos e formas diferentes, dá para se fazer vários tipos de flores. Só que hoje a aula vai ser só sobre crisântemos, né? Então, girassol e margarida eu não vou apresentar nessa aula, mas vou deixar a dica de como se faz ele. Que é o que eu já falei pra vocês, que é a troca de cores entre a margarida e o girassol.
Bom, então eu vou começar mostrando pra vocês o tamanho grande, que é as peças que eu fiz para formar o crisântemo grande. Com um pedaço de EVA, não precisa especificar o tamanho correto, é um tamanho que dá pra você fazer um miolo. Então o que eu vou fazer? Enrolei o EVA, passo o arame aqui no meio, fura ele. Com o alicate, você dobra aqui na ponta, vira para baixo e prende. Deixa eu só mostrar para vocês. A primeira parte eu cortei certinho na linha de posição que é para se feito cortado a pétala. As demais pétalas eu cortei já com o bico. E algumas, além de eu ter cortado com o bico, eu remodelei elas, virando elas pra cima, tá vendo? Então isso aqui é o que vai dar um aspecto diferente ao nosso crisântemo. Vou virar ela ao contrário. Posiciona-se o miolo aqui ao meio. E vou começar a colar ponta por ponta. Então, passou a cola, posiciona ponta com ponta. Novamente, passa a cola, ponta com ponta. Isso, gente, é até fechar ele todo, porque depois dele todo fechado, ele vai ficar um miolo. Hoje o tempo aqui em São Paulo tá um pouco frio e essa cola no tempo frio ela é horrível de se trabalhar. Ela não cola muito. Bom, então como eu falei com vocês, olha, vai se colando ponta com ponta até finalizar todas elas. Na última pétala, intercala uma na outra. Olha, tá? Intercala uma na outra e continua colando. Para fazer aquele aspecto colorido que eu fiz no tom de degradê, eu usei anilina rosa e anilina amarela. Então, nesse caso, eu vou mergulhar ela já pronto aqui na anilina. Deixo secar um pouquinho. Vai ficar assim, tá vendo? Deixo secar um pouquinho e depois eu já venho colando a segunda camada. A segunda camada eu vou usar as pétalas que eu cortei com ponta e que eu remodelei ela afinando as pontas para cima. Então, esse é o lado normal, a gente vai usar o lado contrário. E a gente vai fazer a mesma coisa, olha, vai posicionar aqui no meio. E agora eu não preciso mais colar uma por uma intercalando. Eu vou passar a cola embaixo e vou posicionar elas para cima, tá vendo? A cola agora é passada aqui no meio. Então, ó, finalizando, colei elas todas viradas para cima. Para dar aquele tom de degradê, agora eu vou mergulhar ela na anilina amarela. Na verdade, gente, essa amarela não é anilina, ela é tinta de tecido com álcool. Faz o mesmo efeito da anilina, mas é somente a tinta de tecido que você pode usar para fazer esse tipo de pintura. Tá vendo que ela desbotou um pouco o rosa e já deixou um pouco esse tom mais claro no amarelo aqui fora. Vou fazer a mesma coisa.
Vou usar uma nova camada. Deixa eu só tirar o excesso aqui. Só que agora eu já não vou colocar elas tão juntas. E vou tentar colocar de forma intercalada, tá vendo? Então, vou passar a cola aqui embaixo. Pode usar bastante cola, tá, gente? Tenta passar um pouco, pétala por pétala. Olha. E fecha. Com a palma da mão você já fecha ela. Essa eu não vou pintar mais. Essa aqui agora ela já vai ficar o tom natural do EVA, que é o branco. Vou dar sequência. Vou colocar mais uma camada. Intercalo. Posiciona primeiro certinho para depois passar a cola. Agora eu já vou, daqui pra frente eu já vou usar sem ele tá remodelado as pontas. Pra quê? Pra ele ir abrindo. Porque senão ele vai ficar muito fechado. Tá vendo a diferença que ele já começa a dar agora? E o processo é o mesmo. Intercala, passa cola, fecha. Tá vendo quanto ela vai ficando bonita? Aqui, gente, vai de acordo com a quantidade de pétalas que você quiser. Quanto mais cheia você quer o seu crisântemo, mais camadas você tem que colocar. Isso aí vai do gosto de cada uma escolhe como que quer. Tomando cuidado para não ficar uma pétala atrás da outra, viu? Sempre posicionando elas de forma intercalada. Ó, assim tá o nosso crisântemo extra grande. Agora, para finalizar ele aqui, eu posso tanto usar ele já assim e acrescentar uma sépala, ou eu posso colocar uma virada da forma normal, contrária do que a gente fez as anteriores, e colocar assim. Ele vai dar esse acabamento, tá vendo? Então isso é uma forma de finalizar o nosso crisântemo. Isso que eu fiz aqui, gente, vocês podem fazer em qualquer tamanho dos modeladores que eu mostrei, tanto do pequeno ao grande. A montagem vai ser a mesma. A única coisa que vai mudar é o tamanho.
Intercala. E aqui a gente tem, entre o pequeno e o grande, olha a diferença de tamanho. Tá vendo? Então esse é o nosso crisântemo, o extra grande. Agora eu quero mostrar para vocês, usando as mesmas peças que a gente usou, diferentes formatos de flores. Por exemplo, o crisântemo aquático, que é um crisântemo aberto, com o mesmo jeito que a gente montou aquele outro, só que a gente vai usar as pétalas média e pequena. Então eu vou mostrar para vocês como que é feito isso. Bom, pessoal, uma florzinha também que fica legal de fazer é esse crisântemo em 3 tamanhos. Ó, aliás, em 2 tamanhos, desculpa. Vamos fazer aqui com a lã. Posiciona no meio, fecha o arame. E o processo é o mesmo das flores anteriores. Corta. Faz o pompom. Aí aqui a gente vai usar uma pétala pequena com ponta. Só que a primeira a gente vai pôr ela virada para cima e mais 2 pequenas com ponta virada para baixo. E 3 da média também com ponta na posição normal. Então ele vai dar esse degradê aqui nas florzinhas. Então a gente vai colocar aqui no meio. Passa cola. E fecha. Então ele vai ficar assim. A segunda, a gente faz a mesma coisa. Só que agora a gente já vai pôr ele barriguinha para baixo. Vira ela para cima. E ele vai ficar assim, tá vendo? Se eu quero ele com um tom de degradê, eu posso molhar ele. Parte no amarelo. Ó, vai ficar um lado amarelo. E um lado rosa. Então, ele vai dar esse movimento de cor. Baixo para poder tirar o excesso. Tá vendo, olha? A terceira camada, a gente não vai posicionar ele na tinta. Mas vamos usar ele branquinho. E agora as outras pétalas a mesma coisa. Só que agora a gente tá usando o tamanho médio. Vira pra cima. Novamente, repete o mesmo processo. Todas elas estão na mesma posição, com exceção da primeira que a gente colou virado ao contrário. Intercala. De um lado ele intercala e outro não, tá vendo como que fica? E para finalizar, a última. E assim vai ficar a nossa flor.
Então, depois de tudo isso aqui feito, eu quero mostrar para vocês depois o arranjo todo feito com vários tipos de flores, usando modeladores com o mesmo formato, que foi isso que a gente quis mostrar nesse vídeo para vocês. Tá vendo? Ele fica um crisântemo, mas um crisântemo mais aberto, mais solto. Tenho aqui também a opção de você fazer a flor de maracujá. A gente vai usar o arame dobradinho. Agora eu vou fazer diferente. Eu quero a tonalidade da primeira pétala rosa, mas eu não quero alterar a cor do meu miolo amarelo. Então eu vou pintar primeiro a pétala. Vou fazer isso, ó. Vou pintar primeiro a minha pétala de rosa. Deixo ela aqui secando. Enquanto isso, a gente faz o miolo. Apertou bem. Corta. Ó, pessoal, nessa peça aqui, o que eu fiz? Eu cortei ela arredondada, tirando as pontas um pouquinho mais pra dentro do que seria a linha de corte. Então, ela diminuiu um pouco em relação ao tamanho do tamanho normal. Esse aqui é o tamanho médio. Com a barriguinha pra cima, eu vou posicionar o miolinho. Passo cola e viro pra cima. É como se fosse uma gérbara, só que com pontas diferentes. E finalizando, a gente tem esse modelo. Vocês perceberam que em todas as flores que eu montei, eu não posicionei caule, não coloquei folha nem nada, porque o intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês a diversidade de flores que dá para fazer usando o mesmo modelador. Então, no próximo vídeo eu até posso mostrar o arranjo completo, mas nesse vídeo em especial eu estou mostrando somente como montar flores diferentes. Você depois pode usar as mangueirinhas, colocar folha, mas eu vou mostrar o arranjo pronto, mas nesse momento aqui eu quero só mostrar para vocês a quantidade de flores diferentes que dá para se fazer usando o mesmo modelador. Com a pétala pequena, é aquele mesmo que eu fiz agora, na flor anterior, só que em tamanho pequeno. Então, com todas as modeladoras que eu mostrei para vocês, ó, deu pra fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu pra fazer 9 flores diferentes, sem contar a margarida e o girassol. Então, totalizando, deu 11 flores usando o mesmo modelador, só que em tamanhos diferentes, misturando as pétalas entre um e outro. Conforme eu fiz, agora eu vou dobrar a pontinha, vou posicionar toda a lã aqui dentro e vou fechar. Só que agora eu quero esse pompom de uma cor diferente, então eu vou recortar aqui. Vendo?
Vou molhar ele na tinta rosa. E ele vai ficar assim, ó. Vai ficar esse rosa diferenciado. Deixa eu tirar o excesso dele aqui. Agora, com todas essas camadas viradas pra cima, passo o colo aqui no meio. Só que a hora que eu fecho, ó, olha o que ele dá no meio da flor. As pontas vão ficar branca e somente o miolo vai ficar rosa. E para isso eu vou fazer nas demais camadas. Coloca intercalando. Cinco camadas de flor, tá? E todas elas viradas pra cima. Isso a gente não fez nenhuma virada pra baixo. Lembrando, gente, que isso que eu tô mostrando pra vocês, vocês ainda podem fazer margarida e girassol com cada uma delas. Isso aqui é só uma posição. Então, feito isso aqui, eu posso ainda usar um pouco mais da criatividade. Eu posso pegar a pétala grande e, por exemplo, fazer isso. Uma rosa com esse miolo todo. Tá vendo que diferente? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de crisântemo. Essas são algumas dos modelos que a gente pode fazer usando diversas formas de modelar e tamanhos, né? Porque aqui a gente tem intercalou.